Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 20 de fevereiro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O presidente do Senado anuncia medidas para a reforma administrativa da Casa. Estudo deve ser feito sobre vetos do governo que atrasam votação do orçamento. Aprovado o relatório da MP que trata do pacto pela alfabetização na idade certa. Veja como foi a audiência sobre o atraso das obras de transposição do Rio São Francisco. E morreu ontem o ex-senador e ex-governador do Pará, Almir Gabriel. Agora, no Senado em Dia. O Senado vai fazer cortes e mudanças para enxugar e tornar mais transparente a estrutura da Casa. As medidas fazem parte da reforma administrativa e foram anunciadas pelo presidente do Senado. Na primeira reunião do ano, a mesa diretora aprovou várias medidas que devem gerar uma economia de R$ 131 milhões ao ano para o Senado. São pontos que fazem parte da reforma administrativa. Todos na linha de continuar a modernização continuada, de transparência, de melhorar a eficiência do Senado Federal para que os trabalhos legislativos e administrativos do Senado sejam os mais transparentes possíveis para toda a sociedade brasileira. O ato é consequente a partir do mês seguinte ao mês da publicação. Então, cada secretaria, cada estrutura administrativa vai ter a sua missão de fazer os cortes necessários para se chegar na redução que foi prevista pela mesa diretora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, apresentou as decisões em plenário. Vai haver um corte de 500 funções de chefia e assessoramento, além da fusão de órgãos e secretarias. Nos gabinetes, o número máximo de funcionários admitidos sem concurso público cai de 79 para 55. Muitos contratos de mão de obra terceirizada não serão renovados e outros serão reduzidos. Será extinto o atendimento gratuito aos servidores da Casa no serviço médico. A jornada de trabalho será ampliada de 6 para 7 horas corridas e fica proibida a nomeação para as carreiras de Polícia Legislativa, Saúde e Assistência Social. O que aprovamos hoje na mesa diretora é um conjunto de medidas visando a racionalização administrativa, a eficiência, a austeridade e o fim das redundâncias e desperdícios. O presidente do Senado anunciou ainda a criação do Conselho de Transparência e Controle Social, vinculado à presidência do Senado. Este conselho, ressalte-se, contará com cidadãos de fora do legislativo, da sociedade civil e terá por obrigação fiscalizar o atendimento das demandas por acesso à informação e orientar o funcionamento dos órgãos vinculados a essa tarefa. As outras medidas da reforma administrativa serão votadas em plenário. A mesa diretora também decidiu criar a Procuradoria da Mulher. Ela deve zelar pelas políticas de gênero em discussão no Legislativo e em assuntos relativos à gestão do Senado. O Congresso instala hoje à tarde, a partir das 2 horas, comissões mistas para analisar 14 medidas provisórias. Os textos têm que ser aprovados por essas comissões, compostas de senadores e deputados, antes de passarem pelos plenários da Câmara e do Senado. O relator do orçamento pediu ontem ao presidente do Congresso um estudo sobre os 3.060 vetos presidenciais que devem ser analisados pelo Legislativo. Para o senador Romero Jucá, metade deles faz parte de matérias que já perderam a validade. Um impasse sobre esses vetos impede a votação do projeto de lei orçamentária para este ano. A sessão do Congresso desta terça-feira para votar o orçamento foi cancelada. O governo espera que o plenário do Supremo Tribunal Federal esclareça de uma vez por todas se a pauta está trancada pelos vetos presidenciais que nunca foram analisados. Queremos ter segurança jurídica. Imagine votar o orçamento, daqui a alguns meses o Supremo diz, olha, aquela votação foi ilegal. E aí, como é que ficam os atos praticados? É uma lei muito importante para ser alterada, não é, de qualquer forma. O PSDB só aceita votar o orçamento depois da análise dos 3.000 vetos, processo que para o líder do partido no Senado não demoraria tanto. Eu tenho para mim que as questões polêmicas são poucas, não são muitas, não é? E cabe ao governo, que tem maioria na casa, arregimentar os seus correligionários para defender as posições do governo. Não é nada, não é uma coisa do outro mundo. Perfeitamente possível resolver.
Agora, já estamos perdendo tempo, já devíamos estar votando esses vetos. Para o relator do orçamento, é possível esperar mais um tempo, mas não muito. Vamos aguardar 1 ou 2 semanas. Se o Supremo se manifestar, o assunto estará equacionado. Se não, nós vamos discutir na mesa do Congresso de que forma conduzir para que se faça a votação dos vetos e também do orçamento. O presidente do Congresso não fala em prazo, mas já considera a possibilidade de votar os vetos na ordem em que chegaram ao Legislativo. O importante é que essa decisão do Pleno venha logo. Se não houver a decisão, nós vamos ter que construir uma solução e votar cronologicamente. No fim da tarde, os presidentes do Senado e da Câmara se reuniram com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ele ficou de conversar com os outros ministros da Corte para levar a questão dos vetos ao plenário do STF. A medida provisória 586, que trata do pacto pela alfabetização na idade certa, vai ao plenário da Câmara. Ontem, a Comissão Mista de Deputados e Senadores, encarregada de examinar a medida, aprovou o relatório. A medida provisória prevê apoio financeiro da União para estados e municípios que aderirem ao Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa. O objetivo é garantir que os alunos de escolas públicas sejam alfabetizados até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. O governo espera acabar com o analfabetismo nessa faixa etária até 2020. Os recursos para o pacto vão sair do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ao todo, o governo vai investir 2,5 bilhões de reais. Somente este ano devem ser liberados mais de 1 bilhão de reais. Os recursos serão investidos na premiação de escolas e professores com bons resultados e também na formação continuada dos educadores. Uma das emendas acolhidas pelo relator prevê também a inclusão de disciplinas específicas de alfabetização no currículo dos cursos de pedagogia. A gente vai fechar a torneira, porque hoje nós temos uma torneira aberta. Professores que saem da graduação sem saber alfabetizar. Então, é uma crueldade com as crianças e com o professor. E acho que a emenda, por isso eu escolhi como a principal, porque não adianta eu ter uma escola bonita, ter um bonito prédio, se quem vai trabalhar com o aluno não sabe o que ele vai fazer em sala de aula. De acordo com o relator da MP, estados e municípios não têm um prazo limite para aderir ao plano. Nosso objetivo é diminuir ou acabar com o analfabetismo, sobretudo até o terceiro ano do ensino fundamental, até 8 anos de idade. Então, essa é a meta. Não aderir é difícil explicar. A medida provisória do Pacto pela Alfabetização na idade certa, se aprovada pela Câmara, vem em seguida para o Senado. Representantes de empreiteiras vieram ontem ao Senado dizer por que as obras da transposição do Rio São Francisco estão atrasadas, mas os senadores não ficaram satisfeitos com as explicações. Os senadores queriam saber por que as obras que deveriam estar concluídas em 2012 só devem terminar em 2015 e por que o custo inicial, que era de 4 bilhões e 800 milhões de reais, passou para 8,2 bilhões. Das 12 empresas convidadas, só 4 mandaram representantes e foram econômicos nas informações. Já foi executado 220 milhões e nós temos a executar 77 milhões. Dentre os 77, nós ainda temos para fazer a ponte da BR, a transição dos aquedutos e 5 quilômetros de canal. Eu estou só explanando o que estamos fazendo, que é bem início. Ainda não temos nenhum problema, né, de ordem de execução, qualquer que seja. Das audiências públicas que participei até hoje nessa casa, nunca vi expositores tão econômicos em palavras. Esperávamos que o relato pudesse ser um tanto quanto mais detalhado. É visível que os senhores jogaram na retaguarda. Não entraram no mérito dessas colocações que estão sendo feitas e que poderia ter havido algum tipo de superfaturamento ou fraude, até porque o Ministério da Integração ainda não deu a público o resultado desse tipo de auditoria que está fazendo. Então, eu creio que não houve um grande acréscimo, mas nos permite identificar que os problemas basicamente são os mesmos. A comissão pretende renovar o convite para que representantes das outras empreiteiras venham dar explicações no Senado. Além disso, foi aprovado um requerimento para que as empresas encaminhem à comissão
cópias dos contratos e de todos os aditivos feitos até agora. No mês de março, os senadores começam uma série de visitas às obras nos estados. A Comissão Especial de Atualização do Código de Defesa do Consumidor realizou ontem uma audiência pública para discutir o projeto que trata do superendividamento. Atualmente, 60% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Os senadores ouviram sugestões de mudanças no projeto de lei proposto por uma comissão de juristas. Um dos pontos questionados foi a fixação de um teto máximo de endividamento em 30% da renda do consumidor. Para alguns consumidores com renda baixa, às vezes o comprometimento de menos do que 30%, né, já indica uma situação de superendividamento. Para as empresas que operam cartões de crédito, o conceito de superendividamento deve ser melhor formulado. Se esse indivíduo usa o cartão de crédito, tá, que tem lá um grace period qualquer, e compra alimentos, ele está consumindo o mínimo existencial dele. Aquilo não é um problema, de fato, de endividamento, não vai gerar um grande problema de risco de crédito. Agora, se esse mesmo indivíduo sai e me compra um carro importado, tendo uma renda relativamente baixa, um supercarro, aquilo é um problema. O representante dos bancos questionou a proposta de dobrar o prazo para que os consumidores reclamem de irregularidades em empréstimos. Não nos parece razoável duplicar o prazo prescricional, hoje geralmente aceito para as relações de consumo, de 5 para 10 anos, especialmente considerando o número de transações de consumo que temos na nossa sociedade, considerando a sociedade digital e considerando outros parâmetros de prescrição. A comissão especial ainda vai realizar 4 audiências públicas para discutir a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Os senadores querem que os 3 projetos de lei sejam votados pelo plenário até o meio do ano. Além do superendividamento, as matérias tratam do comércio eletrônico e das coletivas de defesa do consumidor. O comércio eletrônico, pelo volume e pelo seu crescimento exponencial, também é um tema extremamente importante que precisa ser regulamentado, já que quando da aprovação do Código, há 22 anos, nós não tínhamos presente na sociedade brasileira o comércio eletrônico como temos hoje. O que estamos aqui debatendo é um mercado de consumo equilibrado, que possa fazer com que o crédito se fortaleça, mas é preciso uma responsabilidade compartilhada entre quem acessa o crédito e entre quem fornece o crédito. Morreu ontem em Belém o ex-senador e ex-governador do Pará, Almir Gabriel. Aos 80 anos, ele estava internado em estado grave desde o início de fevereiro, com insuficiência cardíaca e enfisema pulmonar. Nascido em Castanhal, Almir José de Oliveira Gabriel era médico e foi titular das Secretarias Estaduais de Saúde e de Segurança. Foi também prefeito de Belém, senador de 87 a 95 e governador por 2 vezes. Foi em seu governo que ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás, ação policial que terminou com a morte de 19 trabalhadores ligados ao MST. Almir Gabriel foi do PMDB e do PSDB, partido que ajudou a fundar no Pará. Atualmente era afiliado ao PTB. Nos últimos anos, estava com a saúde fragilizada por problemas decorrentes do tabagismo. No plenário, o senador Mário Couto lamentou a morte. A chegada de Almir Gabriel ao poder, o Pará soube se orgulhar de ouvir o seu hino, de ser um Estado grande, de ser um Estado poderoso. E hoje chora a perda deste homem que jamais será esquecido por todos os paraenses. E o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, pediu que o Senado encaminhe voto de pesar ao Estado e aos familiares de Almir Gabriel. O corpo do ex-governador está sendo velado no Palácio Lauro Sodré, em Belém. O enterro será hoje na cidade de Castanhal. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.